Vamos iniciar uma conversa com o Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar. Esta é uma conversa no âmbito dos 20 anos de fundação da Associação Empresarial de Vila-Meá, que completou esses 20 anos no passado mês de outubro de 2020. Viemos até ao Salão Nobre da Câmara Municipal de Amarante, para uma conversa em que avaliamos estes tempos tão complexos do tempo de hoje, mas olhamos em frente, olhamos para aquilo que foi feito e aquilo que pode ser feito, apesar de todas as contrariedades que esta pandemia nos possa estar a causar. Bom dia, Sr. Presidente, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. E começava precisamente por aí, por lembrar estes 20 anos de existência da Associação Empresarial de Vila-Meá, que foram assinalados, como dizia, no passado mês de outubro. Como autarca e Presidente de Câmara, como olha para a influência deste movimento associativo e aquele que tem sido o percurso e contributo desta associação? Antes de mais, cumprimentar a todos os ouvintes e, obviamente, os leitores também do jornal e agradecer-vos o facto de estarem cá. Estamos no início de um novo ano, um ano que começa de forma preocupante para todos nós, atendendo a esta pandemia que cada vez tem vindo a vitimar mais população portuguesa. Aliás, ainda ontem ficámos todos em estado de choque, sabendo que éramos o país com mais incidência a nível mundial. E, portanto, a primeira palavra, se me permitem, é de preocupação e de apelo para que todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver, que redobrem, obviamente, a vigilância e que as regras, mesmo que se sintam desconfortáveis, mas que as cumpram para se proteger, para que todos possamos estar mais protegidos. Claro que é difícil, mas esta era a primeira nota que eu gostava de dar. Relativamente ao movimento associativo, antes de mais, e até porque são 20 anos, já é um percurso muito interessante que a Associação Empresarial de Vila-Meá tem vindo a fazer, dar-lhes os parabéns por tudo, principalmente pelo trabalho desenvolvido. O movimento associativo, a primeira nota é que realmente é muito importante. É muito importante e é isso que faz com que a sociedade civil se mobilize e que realmente desenvolvam e vão a muitos sítios que muitas vezes instituições como câmaras e outras entidades muitas vezes não conseguem lá chegar. Primeiro porque esta lógica, para já, são movimentos independentes. Segundo, são pessoas que, de regra geral, os corpos diretivos não oferem qualquer rendimento, o que quer dizer que estão de lá porque acreditam na causa e naquilo que representa o movimento que, no caso presente, neste caso, é empresarial, porque eles acreditam que podem ajudar a desenvolver e a incrementar aqui uma dinâmica diferente em partes do território. E foi exatamente o caso desta associação. Aliás, eu conheço muito bem, até porque eu sempre estive ligado também ao movimento associativo, não como dirigente, mas como funcionário, e, portanto, também assisti ao início desta caminhada que já leva 20 anos da Associação Empresarial de Vila-Meá. Julgo que, na altura, foi pautado pela necessidade de olhar para uma parte do território e perceber que esse território poderia, eventualmente, ter novas dinâmicas e de poder ajudar e colaborar até com a Câmara e outras entidades, no sentido de alertar e, por que não, também ser parceiro. E é o que tem feito, aliás, mesmo desde que eu estou aqui nestas funções, esta associação sempre foi parceira e sempre foi muito atenta no sentido de alertar para várias necessidades que aquele território possa precisar. Acaba por representar uma mais-valia para o território. Nós temos no Conselho 2 associações empresariais. Devem ser poucos os conselhos no país com esta realidade. Justifica-se, passados 20 anos, creia que acrescentou valor ao território? Eu julgo que acrescenta. Claro que, seguramente, na altura, há 20 anos atrás, havia outras dinâmicas, outros movimentos que também levavam a que
Vila se pautasse por outro tipo de movimentos. Mas, envolvido este tempo todo, aquilo que nós temos vindo a perceber, pelo menos, é aquilo que é a percepção que eu tenho, é que tanto a Associação Empresarial de Vila como a Associação Empresarial de Amarante têm vindo a trabalhar em conjunto, em várias dinâmicas e em várias causas. Ainda agora assistimos neste período natalício e atendendo à conjuntura que o comércio e a restauração estavam a passar, em que estiveram irmanados num movimento e numa causa, no apelo e no incentivo e sensibilização para que o comércio continuasse a subsistir, trabalhando em articulação também com a Câmara Municipal de Amarante, e foi um movimento interessante de entrega e trabalharam muito bem, quer dizer, a questão é, poderia haver só uma, poderia, duas, é demais? Não. É mais gente preocupada, ou seja, em vez de ser só uma direção, temos duas. Olhar para um território que tem 302 km², que tem características diferentes. A verdade é essa, nós olhamos para uma margem direita do Tâmega e uma margem esquerda do Tâmega, são realidades completamente diferentes, mas ambas com necessidade de intervenção a todos os níveis e, portanto, a Associação Empresarial de Vilamiã nasceu para dar esse contributo, tem-no feito e de forma superior, mas também em termos de formação, temos que nos lembrar a necessidade de capacitar as pessoas, seja pequeno comércio como empresas já mais bem estruturadas, mas as associações, e nomeadamente esta que estamos aqui hoje a falar, a Associação Empresarial de Vilamiã, tem vindo a fazer esse trabalho de capacitação e tem-no feito de forma superior e, portanto, acho que, respondendo objetivamente e concretamente à sua pergunta, acho que faz todo sentido. Dr. Zé Luís, mesmo assim, em termos de movimento associativo empresarial, Amarante é muito rica a acrescentar estas duas associações. Temos o IET e temos, mais recentemente, um organismo criado pela Câmara Municipal de Amarante, que é a Invest Amarante. Faz sentido ter estas associações todas e em que medida é que elas podem, efetivamente, representar mais valias para o território? Permita-me só uma correção. Primeiro, o Invest Amarante não é uma associação, nem nenhum movimento. Na reorganização da macroestrutura da Câmara Municipal de Amarante, criou-se mais essa divisão. Ou seja, portanto, como tenho a do urbanismo, como tenho dos resíduos sólidos, enfim, de uma sem número de divisões que aqui existem, na parte ambiental, na parte cultural, e temos aqui na parte também das atividades económicas e também do turismo, porque fazia todo sentido. Já agora, e permita-me explicar um pouco, o Invest Amarante é um grupo muito restrito ainda, espero que no futuro possa vir a crescer, e que tem vindo a fazer toda esta articulação com a sociedade civil, com o movimento associativo, com o IET, com todas as entidades e com outras instituições, no sentido de trabalharmos a atratividade do investimento no território. Aliás, tem-no feito de uma forma superior. Acreditamos que dentro de pouco tempo teremos já aqui evidências claras do trabalho que tem vindo a ser feito na questão da atratividade do investimento aqui em Amarante. Falo nomeadamente de indústria transformadora, que julgo que é muito importante, mas seguramente o Miguel ainda irá falar sobre isso e da necessidade disso, porque isto entronca com algumas fragilidades que o Concelho de Amarante tem e, portanto, isto não tem nada, efetivamente, a ver com o movimento associativo. Trabalha, sim, com o movimento associativo, que é diferente. Relativamente ao Instituto Empresarial do Tâmega, também é uma incubadora de empresas, tem uma matriz e uma identidade muito própria e uma filosofia muito diferenciada daquilo que é as duas associações empresariais. Tem feito também um trabalho notável, primeiro, como incubadora, a necessidade de também nós podermos ajudar. Alguns empreendedores querem dar o primeiro passo e muitas vezes falta condições, falta um pequeno espaço, um pequeno gabinete, em que realmente aqui o IET tem vindo a fazer isso de forma superior e, portanto, muitas empresas que hoje até já saíram da incubadora e que já se autonomizaram e que é muito importante e que ganharam asas, que é isso que se pretende. E, portanto, também é um projeto diferente, julgo que também faz todo sentido. Aliás, outros projetos similares poderão vir a ser criados em Amarante. Faz sentido hoje trabalhar, mesmo até na parte social,
na parte cultural, enfim, trabalhar muito estas dinâmicas. Eu acredito que nos próximos anos poderá ser um trabalho que Amarante pode estimular para o surgimento de mais. E, obviamente, que todos estes organismos, todas estas entidades devem trabalhar entre si, criando dinâmicas e criando redes. Aliás, o Invest Amarante pode fazer esta interligação? Será... O Invest Amarante faz essa interligação. Aliás, o Invest Amarante tem criado várias dinâmicas, tanto no setor do turismo, tendo todos os players do turismo em que refletem posicionamentos de Amarante para trabalhar até em termos internacionais. Pena é que nós este ano, o ano 2020, era o ano de afirmação nessa área, de trabalho desenvolvido com vários players, ou com quase todos os players da área do setor do turismo de Amarante, em que, em termos de comunicação para o exterior, nós quando desenvolvermos, trabalhamos, e vocês também tiveram presentes a nova imagem, a nova marca de Amarante, era exatamente para começar a trabalhar em termos internacionais. Pena é que a conjuntura atual fez com que tivéssemos que suspender. Eu quero acreditar que ainda este ano, ou então no próximo ano, possamos voltar a trabalhar essa dinâmica. Tem também o IET, por exemplo, criou a rede de embaixadores, que são figuras locais, ou até regionais, ou até internacionais, que também vão trabalhando todas estas dinâmicas no sentido de termos a capacidade de atrair investimento, de nos posicionarmos de forma diferente, de alertar a necessidade de fazermos e desenvolvermos alguns estudos. Nós desenvolvemos ao longo dos últimos 4, 5 anos vários estudos por forma a percebermos como é que nós nos devíamos posicionar. Aliás, estudos muito interessantes. Portanto, aqui, Sr. Presidente, muito trabalho de gabinete que está a faltar a oportunidade, a pandemia impediu de se poder mostrar. Sim, não. Ou seja, sim, aquilo que é a visibilidade e o posicionamento no exterior, permitindo que alguns órgãos de comunicação internacional pudessem ter maior visibilidade, mas nós já temos evidências desse trabalho. Repare que ainda agora recentemente o The Guardian fez um artigo sobre Amarante e elencando Amarante como um destino a não perder. Isto é trabalho daquilo que é a dinâmica que se instituiu, nós e todos. Vamos lá ver. Eu digo que nós não trabalhamos sozinhos. Toda esta comunidade tem, de alguma forma, ajudado a que realmente a posicionar Amarante em termos internacionais. Isso é muito importante. Não é a primeira vez que isso acontece. Este até teve bastante impacto, se calhar até fruto do posicionamento em que agora o mundo está e, portanto, o facto de falar aqui de alguns conselhos, e nomeadamente Portugal, ser representado, um dos embaixadores ser Amarante, eu acho que isso é muito importante. Já o tivemos também no passado, revistas espanholas em que davam Amarante como efetivamente um destino a não perder, e tivemos uma altura uma revista americana também a falar que na Europa era obrigatória a passagem por Amarante. Isto é trabalho que às vezes não é percepcionado, mas que é feito. Ou seja, a forma de nos vendermos, digamos assim, eu costumo dizer que o território tem que ser vendido como um produto, ter imagem, ter, enfim, elegância, saber comunicar. Por isso é que nós fizemos esse trabalho, tivemos 3 anos a trabalhar esta questão da comunicação, mas fizemos sempre um estudo para o turismo, para percebermos aonde é que nós podíamos vender a marca Amarante, o que é que íamos vender e como é que íamos vender. Repare, hoje em dia está tudo inventado. Nós temos, por exemplo, capacidade de dizer, na Alemanha, quem é que quer a gastronomia, quem é que quer o golfe, quem é que quer a cultura. Em França, idem aspas, em Espanha, idem aspas. Ou seja, nós conseguimos direcionar o plano. Eu julgo que terão já tido acesso a esse documento, até porque ele está no nosso site. E, portanto, é muito interessante perceber que hoje em dia, se nós queremos direcionar um investimento para determinado país, perceber o que é que lhes vamos vender, aquilo que eles têm apetência, não é? Seguramente os espanhóis têm mais apetência para a gastronomia que os alemães. E nós temos que perceber isto. Portanto, ao fazer um trabalho direcionado
para o público espanhol, temos que saber como é que lhe vamos vender e o que é que lhe vamos vender, assim como, por exemplo, para a Dinamarca, ou para a Holanda, ou para a França. São estas lógicas que muitas vezes é isto que as empresas fazem quando querem vender o seu produto e nós, em termos de território, também temos que saber vender, ainda por cima, porque temos um território tão rico que permite que possamos direcionar quase para todos os públicos. Portanto, isso é muito interessante. E enfim, no fundo, é isto que nós temos vindo a fazer, trabalhando, e permita-me só ir para concluir, a necessidade de envolvermos a sociedade civil e esse trabalho, e eu quero aqui enaltecer, e permitam-me, o meu vereador, o André Magalhães, que é ele que tem trabalhado todas essas áreas, e portanto ele está de parabéns por isso, mas perceber que a sociedade civil está receptiva a trabalhar em prol destas dinâmicas. E isso é muito bom, acho que é muito Uma última interessante. questão para finalizarmos um bocado este capítulo das associações empresariais. O que é que a Câmara espera, pretende das suas associações empresariais? Não, é cada vez um maior envolvimento. Repare, nós estamos agora numa fase em que, permitam-me explicar isto resumidamente. Cada um, obviamente, faz um percurso que entende que é o melhor percurso para si. Se temos que ir para Lisboa, vamos, obviamente, com alguma cautela, tentar perceber qual é o melhor caminho, se há obstáculos na A1, se a A1 tiver obstáculos, vamos por outra autoestrada, temos outras alternativas. Enfim, acho que é preciso primeiro fazer esta programação. E houve aqui algumas dinâmicas que nós decidimos fazer logo no início. Primeiro, trabalhar toda esta questão cultural, material e imaterial, que para nós é muito importante. Amarante e todo o território pode efetivamente trabalhar muito estas dinâmicas. A questão ambiental para nós também é muito importante e a questão da atratividade do território no sentido de trabalhar uma questão que para mim é das áreas mais importantes, que é a questão do investimento, nomeadamente na indústria transformadora. Enfim, com a minha idade já posso dizer que, olhando para trás, ainda me recordo de Amarante com um fulgor maior nessa área. E foi perdendo gás. Mas nós, fruto dos períodos que temos vivido, principalmente esta última década, aliás, estou muito interessado em ver o que é que o INE vai fazer. Não vai fazer, não, eu sei o que vai fazer, mas os resultados do INE, porque seguramente são preocupantes. Nós, a crise que vivemos em 2008, 2011, que realmente Portugal viu-se mergulhado numa crise económica e financeira terrível, em que afetou Amarante de uma forma muito grande. Porquê? Porque Amarante assentava muito a sua economia na construção civil e esse foi dos setores mais afetados. Estamos a falar de centenas e centenas de empresas que Amarante viu serem encerradas. Amarante, Marco, Baião, foram três concelhos que foram prejudicados. Amarante com maior incidência. E vimos gente da minha geração, bem mais novos que eu, 30, 40 anos, em que saíram de Portugal. Emigraram para esta Europa Central e hoje nós assistimos em que toda esta Europa Central tem muitos amarantinos a trabalhar efetivamente na área da construção civil. Isto é preocupante porque com eles também saíram os filhos. E, portanto, temos aqui alguns indicadores preocupantes. Nós, neste momento, e esta questão da atratividade, o que é que nós temos que fazer, e é aí que respondo à sua pergunta. Nós temos que ter um posicionamento diferente em termos de território mais competitivo para atrair investimento, para a indústria transformadora. Estamos a desenvolver, neste momento, três áreas para esse fim, nomeadamente na baixa densidade, na zona da Boadela, em que estamos e já temos interessados para irem lá. Este ano já vamos ver esse movimento, era aquilo que há pouco dizia, já vamos assistir a esse trabalho. Um trabalho que é difícil, deixe-me dar nota disto. A ICEP tem sido um parceiro privilegiado e quase todas as semanas temos a possibilidade de poder oferecer o nosso território a possíveis investidores.
mas só para ter uma ideia, tivemos muito tempo sem que a ICEP nos referenciasse. Hoje falo, e aliás eu quero lhes agradecer porque realmente tem feito um trabalho inexcedível. Mas eu durante 2, 3 anos tive muita dificuldade em que a ICEP, porque havia outros territórios que eram bem mais competitivos que nós, mas hoje em dia a Amarante está efetivamente na primeira linha em termos de apresentação do seu território. Não, mas só para terminar, para responder exatamente onde é que isto entronca com o movimento associativo. Nós, neste momento, aliás, a Associação Empresarial de Vilamiã sabe, estamos a trabalhar na zona de Vilamiã, que é uma zona importante, aliás, eu sempre o disse, até nas minhas campanhas eleitorais, para aí ter indústria. Porquê? As razões são óbvias. Primeiro, estamos a falar das acessibilidades, é da parte do território da Amarante com melhores acessibilidades, em que temos linha de comboio e em que temos população. Isso também é importante, mas confina aqui com municípios como Lousado, Felgueiras, Marco e Penafiel, que também têm bastante população e nós aqui temos que fazer, passa a expressão, um efeito tampão. Para isso temos que, do lado de cá, em Amarante, neste caso em Vilamiã, ter aqui infraestrutura. Neste momento é o que estamos a fazer, em articulação também com a Associação Empresarial de Vilamiã, que eles também, é uma das suas bandeiras, digamos assim. Aliás, eu lembro-me, há 20 anos, quando eles iniciaram, este era um dos argumentos mais fortes que eles tinham, e neste momento nós já temos identificado alguns terrenos. Não é fácil, deixe-me dizer que não é fácil em Vilamiã. São várias as vicissitudes, mas não vou agora estar aqui a aborrecer os ouvintes destas questões. Temos é que ultrapassar e temos é que dar resposta. E, portanto, é dos trabalhos que neste momento está a ser desenvolvido, é esse. Porquê? E a Associação Empresarial nisto também é parceiro, porque é parceiro em vários níveis. Primeiro, na sinalização dos locais mais apropriados, em que nós depois, obviamente, isso obriga a tentar perceber efetivamente como é que podemos adquirir, porque o processo burocrático de uma aquisição é sempre complicado, ainda por cima quando temos várias parcelas de dezenas e dezenas de pessoas. Mas neste momento, já que toca no assunto Sim. E no evento que fizemos comemorativo dos 20 anos da Associação, o vereador André Magalhães ficou a ideia de que a zona industrial de Vilamiã, que há muito que é reclamada, não estaria na prioridade imediata, uma vez que o município está concentrado na zona industrial da Boadela, como o Sr. Presidente já referiu. Para Vilamiã, em concreto, quais são as dificuldades e as previsões relativamente à criação de infraestruturas para uma zona industrial? Primeiro, permita-me só corrigir. Seguramente o vereador André não terá dito isso dessa forma. Da sua prioridade. É prioridade. A questão é que nós temos, desde a primeira hora, 3 zonas industriais por excelência. Baixa densidade, Zona Central da Amarante e Vilamiã. São 3. E nas 3 começamos a trabalhar de igual forma. Acontece é que umas são mais fáceis que outras. Por exemplo, em Abodela foi mais fácil porque a plataforma estava criada. E, portanto, foi só conseguir entendimento para uma das partes nós podemos adquirir e estimularmos também a venda direta das outras partes. Ainda agora, não nesta reunião da Câmara anterior, em que nós compramos 70 mil metros quadrados de 240, mas, por exemplo, ainda agora foi vendida uma parcela lá, em que nós não exercemos o direito de preferência, porque no acordo que temos podemos exercer o direito de preferência, porque foi vendida a uma empresa suíça, que vai lá instalar a sua unidade. Pressuponho que vamos ter empresas em Abodela no decorrer deste ano, instaladas. Vão iniciar este ano, sim. Então, veio agora à reunião de Câmara uma parte do nosso terreno que foi vendida a uma empresa japonesa também, que se vai lá instalar. Isto é trabalho que, repare, às vezes há empresas destas que estamos há mais de 2 anos a trabalhar. As pessoas pensam que isto é dito e feito, não é assim. Porque quando essas empresas vêm, olham para o todo nacional e depois vão afunilando, digamos assim, até pelo bico do funil só sair uma. E por acaso temos sorte, estes 2 casos, ser Amarante, outros foram para outros sítios, com certeza que sim.
O território todo ele é importante a nível nacional, nós defendemos a nossa dama. Entretanto, paralelamente a isto, ao mesmo tempo que estávamos a falar da Boadela, estamos a trabalhar em Vilamiã e estamos a trabalhar aqui na zona central da Amarante. Por exemplo, na zona central da Amarante, os terrenos que estão identificados são propriedades de um empresário aqui da nossa praça. Estamos a tentar negociar. Ou então a fazer uma parceria, porque também podemos fazer assim. Assim como, por exemplo, em Vilamiã, há lá um espaço em que nós também estimulamos o privado. Há lá um privado que está a desenvolver e que nós estamos a dar todos os argumentos necessários para que esse privado possa efetivamente também desenvolver ali a atividade e vender ali alguns lotes. E, paralelamente a isso, estamos nós também a trabalhar no sentido de ver qual é a melhor forma de adquirirmos ou como é que vamos adquirir. Estas coisas demoram tempo, repare. Pode ser, às vezes as pessoas têm um pouco a ideia de que isto é chegar e adquirir, não é? Até porque depois temos condicionantes de PDMs, em que temos que trabalhar paralelamente a isso, a ver, porque há alguns espaços que nós identificamos, mas é de todo improvável podermos adquirir, porque iria demorar mais de uma década a podermos alterar a configuração, e isto cria-nos aqui alguns constrangimentos. Aliás, ainda no outro dia eu falava aqui com o Sr. Vereador Raimundo Magalhães exatamente essa problemática. Quais eram os melhores locais, quando não era... A zona industrial em Vilamiã vai ser uma realidade, não naquele sítio onde inicialmente chegou a perspectivar. Ora bem, esse sítio tem um problema, não quer dizer que lá também não possa, eventualmente, dependendo do tipo de indústria, porque é um sítio muito pantanoso. E isso obrigava a quem se lá fosse instalar, melhor dizendo, teria que gastar muito dinheiro, ou seja, o barato sai caro, porque obrigava à estacaria, porque como por baixo tem muitos lençóis de água, obrigava à estacaria em que gastava milhares de euros. Não faz sentido. O terreno também tem que ter algumas características. E, portanto, ali tem alguma dificuldade. Não quer dizer que todo ele, não haverá ali pequenas parcelas que pudessem ser aproveitados. Mas a Câmara de Vilamiã tem identificado terrenos? Tem, sim. E isso, portanto, é para... Sim, aliás, é um dos terrenos que foi apresentado por Vilamiã e esse que agora nós estamos aqui a trabalhar, no sentido do desenvolvimento de uma zona que era de um privado, em que Vilamiã intercedeu. Aliás, são essas articulações que é muito interessante, em que a direção, na altura em que agora, por causa do Covid, não tenho feito reuniões descentralizadas em Vilamiã, mas desde que eu entrei, comecei a fazer reuniões alternadas em Amarante e em Vilamiã. Portanto, a primeira do mês era aqui e a segunda do mês em Vilamiã. Interrompemos agora por causa do Covid, porque senão continuava, e isso permitia também uma articulação com a população de Vilamiã e, por exemplo, a Associação Empresarial, quando queria reunir connosco, já era lá. Quer dizer, não fazia sentido vir aqui, porque atendendo a que todos, uma terça-feira por mês estava lá, portanto, obviamente, que a Associação Empresarial reunia lá comigo e com os restantes vereadores. E uma das reuniões exatamente era isso, foi exatamente nesse seguimento de uma empresa que quer desenvolver, e depois há todo um terreno que não vou dizer qual, porque não interessa, certo, porque estas coisas mais vale ir trabalhando e depois quando for é apresentado. Tem um problema que tem dezenas de proprietários e, portanto, isto não é fácil. Uma coisa é um proprietário, como foi em Abodela, era com um, era fácil. Aqui na Zona Central estamos a tentar convencer portanto, também será, se conseguimos convencer, é fácil. Lá é muito mais difícil por causa do número de artigos que há. Mas, enfim, com boa vontade e se todos estivermos, enfim, imbuídos no mesmo espírito da necessidade e percebermos que aquilo que esta orientação que está a ser dada por parte do município e também com o apoio, obviamente, da Associação Empresarial, que julgo que poderá ser importante para o território de Amarante, concretamente em Vilamiã.